Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos portas de favor, 7 portas de favor se abrindo para a sua vida, no nome de Jesus, e que a porta da salvação se abra para a tua casa. Oramos o nome de Jesus, para que todos da tua família tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Também oramos, Pai, para que todo aquele que tem se sentido fraco, desanimado, ou até mesmo caiu em pecado, que o Senhor possa levantá-lo. Senhor, Tu és poderoso para perdoar pecados, para purificar de toda injustiça. Por isso, Pai, nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas. E também oramos pelo fortalecimento espiritual de cada pessoa que está orando aqui junto conosco. Cada pessoa que está orando, que está clamando, que está pedindo ao Senhor, que nesse momento ela seja fortalecida pelo Senhor. Meu Deus, fortalece a vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui conosco em oração. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por aquele que está caminhando no teu propósito, por aquele que está enfrentando lutas e desafios, para que a unção fortalecedora do Senhor venha sobre a vida de cada um deles. Também oro, Pai, em especial pelos intercessores, para que o Senhor fortaleça os intercessores, capacite os intercessores e ajude-os no teu propósito. No nome de Jesus Cristo, Senhor, não permita que eles enfraqueçam, não permita que eles parem. No nome de Jesus, Pai, eu te peço, libera do teu poder sobre a vida de cada intercessor, sobre a vida de cada intercessora que está me ouvindo. Também eu oro, Pai, por pais que estão, Senhor, no hospital com seus filhos, pedindo um milagre do Senhor, pais que estão intercedendo pela vida dos filhos. Eu oro agora para que o Senhor cure. O Senhor me deu essa direção. Se há algum pai que está no hospital junto com seu filho, pedindo um milagre, pedindo uma intervenção do céu sobre a vida do seu filho, Senhor, no nome de Jesus eu oro agora para que o Senhor restaure essa criança, dê saúde, que haja uma intervenção sobrenatural, libera do teu poder e libera do teu favor. No nome de Jesus Cristo, Senhor, tira o cansaço, tira o desânimo, tira a prostração. E no nome de Jesus nós oramos pedindo a tua bênção sobre a nossa semana, para que seja uma semana de portas abertas, uma semana do favor do Senhor na nossa vida. No nome de Jesus Cristo, pedimos o teu favor, Pai, pedimos que a tua mão de poder seja sobre nós. Te adoramos, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Deus me deu uma palavra hoje e veio por meio de uma pergunta. Me fizeram uma pergunta hoje e eu senti, sabe, a intenção de quem me fez a pergunta, uma intenção genuína. Porque às vezes, o que acontece? A pessoa, ela cai em pecado várias e várias vezes, só que ela está sempre tentando se levantar. Ela está sempre tentando se levantar e ela se arrepende verdadeiramente. Tem gente que diz assim, mas se voltou a pecar é porque não se arrependeu. Às vezes, a pessoa se arrependeu sim, mas a carne dela está tão fortalecida pelo pecado, tão fortalecida pelos desejos, que ela volta a pecar. Ela volta a pecar. E daí, toda vez que ela quer voltar para Deus, o diabo vem no ouvido dela e diz assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir e você acha que isso vai dar certo? Você peca e cai e você volta para esse seu Deus. E até quando ele vai aguentar essa sua ida e vinda? Então o inimigo tenta lançar uma condenação, uma culpa, é uma acusação na verdade. É uma acusação para que aquela pessoa, sabe, ela desista de viver uma vida reta, uma vida íntegra, porque ela já caiu dezenas de vezes. Nós vamos falar sobre isso hoje. Se isso está acontecendo com você,
A palavra de Deus tem a solução para você. Eu vim aqui para liberar essa direção para a tua vida. Amém? Mas antes disso eu quero dar um testemunho que eu recebi da Isabel. A Isabel escreveu assim: estou muito agradecida pelas orações pelo meu netinho Samuel, de 6 anos. Ele estava com uma ferida na perna e cada médico dizia uma coisa diferente. E pela graça de Deus e pelas orações ele foi curado. Além disso, também foi curado de uma infecção no intestino. Graças a Deus e às orações, hoje ele está completamente curado. Agradeço a Deus e as orações. Deus é fiel. O Senhor tem feito coisas muito maiores do que nós temos imaginado. Pessoas têm sido curadas, mulheres que não podiam engravidar têm conseguido engravidar, pessoas com câncer, Jesus Cristo tem operado. Deus é maravilhoso. A nossa fé tem que estar em Jesus, a nossa fé tem que estar na palavra. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, não existe impossíveis. Não existe impossíveis para Deus. Ele pode tudo. Não existe limitações para o agir de Deus. Ele pode tudo. Ele é maior. Ele é grande, Ele é poderoso. E eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, como eu disse. Essa palavra está em 1 João, capítulo 1, verso 5, que diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, olha só, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, a Bíblia, ela está falando aqui que só existe 2 caminhos, que é o caminho da luz e o caminho das trevas. O caminho das trevas, a pessoa decidiu andar por esse caminho e ela não está tentando mais sair dele. Ela decidiu andar por esse caminho, é o caminho das trevas. Não é o caminho que aquele que caiu em pecado, mas que se arrependeu e está buscando com todas as forças andar na luz. Ele está buscando andar na luz, não significa que ele está andando em trevas. Ele está andando na luz, mesmo que ele tenha quedas, mesmo que ele esteja tentando levantar e caia e levanta e cai novamente. O amor de Deus, a misericórdia de Deus é extraordinária. Agora, existe um meio que essa pessoa que está caindo várias vezes e que não quer mais cair no pecado, não quer cair mais nos desejos errados, tem um caminho para você se fortalecer e não cair mais nesse erro. E o caminho eu vou passar para você agora. Eu quero que você preste muita atenção, porque às vezes a pessoa está caindo no pecado porque ela está fraca espiritualmente. A nossa carne, ela ama o pecado. A nossa carne, ela ama cumprir os desejos que ela tem. Agora, a Bíblia diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí você me pergunta, então você quer dizer que a pessoa que caiu, mas está tentando se levantar, ela está no caminho da luz? Sim, ela está no caminho da luz. Sabe por quê? Porque ela se arrependeu, mas caiu. E ela está tentando se levantar de novo. Então, ela está no caminho da luz. Agora, se ela não estivesse mais tentando, então ela estaria no caminho das trevas. Mas enquanto há, arrependimento no coração, enquanto há força para a pessoa largar o pecado, o amor de Jesus, o amor por Jesus queima dentro dela, então o que ela precisa fazer é fortalecer o seu espírito, para que o espírito ele venha prevalecer sobre a carne. A carne só está vencendo porque ela está mais forte, porque você obedece ela em tudo. E o seu espírito você não alimenta. Engraçado, a gente come 2, 3 refeições todos os dias,
para, sabe, manter o nosso corpo, mas não alimenta o nosso espírito para mantê-lo. Nós temos que alimentar o nosso espírito. E como que se alimenta? Com a leitura diária da Palavra de Deus. Se alimenta com a leitura diária da Palavra de Deus. Eu, como você sabe, eu sou escritor de vários livros, já são 19 livros escritos. E os meus livros são bênção na vida das pessoas, são bênção, mas eles não substituem a Palavra de Deus. Eu vou contar um episódio que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás eu estava assim lendo um livro atrás do outro, devorando um livro após o outro, e lendo, isso não é errado. No entanto, existe um equilíbrio que tem que ser obedecido. Que equilíbrio é esse? A Palavra de Deus. Nenhum livro desse mundo substitui a Palavra de Deus. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E eu estava me sentindo tão fraco, sabe? Mesmo lendo livros cristãos, mesmo estudando teologia naquela época, e eu estava lendo muito, lendo, e eu comentei com uma pessoa, eu disse assim, olha, eu me sinto fraco. Eu me sinto fraco espiritualmente, eu sinto que não estou mais fortalecido como eu estava. E daí eu disse para essa pessoa, eu tô lendo muito, eu estou estudando muito, e essa pessoa me disse assim, você tem lido a sua Bíblia? E eu disse, eu tenho lido os versículos dos livros, né, de dentro dos livros. E essa pessoa disse assim, não é a mesma coisa. Faz um teste, começa a ler novamente a Bíblia todos os dias. E continua lendo os livros, mas coloca a Bíblia como prioridade. Fiz isso. Uma semana eu não estava sentindo mais nada. Uma semana eu já estava fortalecido, estava para cima, estava bem. E daí eu aprendi esse princípio. A Palavra de Deus é que vai nos sustentar. Você pode ler livros, os livros vão te ajudar, vão te dar direção, os livros podem de alguma maneira te alimentar, mas eles não vão te alimentar como a Palavra de Deus. É que nem um lanche e uma comida, um arroz, um feijão, uma carne, uma batatinha, né? Você come um arroz, um feijão, uma carne, uma batatinha, você está fortalecido. Agora, você pega e come 3 cachorro-quente, aí você come, se sacia, não vai lhe dar a mesma energia. Não vai lhe dar a mesma energia. Não vai lhe dar, sabe, a mesma força que você precisa com aquele arroz, feijão, batatinha e carne. Por quê? Porque ali é comida de verdade. Ali é comida de verdade, sabe? Que tem os nutrientes, as vitaminas que a gente precisa. Então, o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que a Palavra de Deus alimenta mesmo. A Palavra de Deus alimenta mesmo. Os livros nos auxiliam, nos ajudam, mas não como a Palavra de Deus, não como a Bíblia. Então, esse é o primeiro conselho. O segundo conselho que eu dou é ter uma vida de oração. Porque a vida de oração vai corrigir muita coisa em você. O Espírito Santo, toda vez que você entrar na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vai corrigir áreas do seu coração. O Espírito Santo vai trabalhar em certas coisas dentro de você. O Espírito Santo vai tirar o que não agrada a Deus. O Espírito Santo vai trazer alegria a você, vai trazer força a você. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida de uma forma sobrenatural. Então, a oração, ela também é um fortalecimento. A oração, ela é um fortalecimento. Terceira coisa, jejum. Jejum é extraordinário que o jejum pode fazer. O jejum não muda Deus, mas muda você. O jejum coloca disciplina em você. O jejum, ele faz com que as amarras que prendiam a tua alma já comecem a soltar você. Porque o jejum tem esse poder de cortar amarras. E uma outra coisa é você ouvir a Deus. Sempre que você ouvir a Deus, Deus vai lhe colocar em movimento. Eu vou repetir isso. Ouvir a Deus nos coloca em movimento.
E não vai ser um movimento em direção ao pecado, não. Um movimento em direção ao propósito. Ouvir a Deus vai movimentar você em direção ao propósito. Então você precisa buscar ouvir a Deus. Amém? Você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa buscar até mesmo uma palavra profética para a sua vida. E isso vai mudar completamente o rumo das coisas na sua vida. Amém? Eu deixo essa instrução para você. Quero agora declarar o Salmo 91. Eu quero lhe convidar também. Amanhã nós vamos começar um novo propósito. O Deus que reverte situações. Essa semana aconteceu um episódio comigo. Eu não me lembro se foi quarta ou quinta-feira. Eu cheguei em casa de noite com a minha esposa, com os meus filhos. E quando eu fui sair do carro, coloquei o pé para fora do carro. Deus falou assim para mim: eu posso reverter qualquer situação. Exatamente isso. Eu posso reverter qualquer situação. E daí nisso, o Senhor me disse: o propósito que você vai começar na próxima semana é para que eu reverta situações. Então nós vamos orar a partir de amanhã, às 6 horas da manhã, para Deus reverter situações. Eu acredito, Ele é o Deus que reverte situações. Por isso eu quero convidar você a estar junto comigo, em nome de Jesus Cristo. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos fazer 7 dias orando para o Senhor reverter situações. Lembrando que quarta e sexta-feira nós vamos ter o grande clamor, aqui no canal, que é aquele tempo maior de oração. Então, não perca. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa live, deixa a tua curtida aqui por gentileza e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Você crê que nesse propósito das 7 portas de favor, Deus abriu uma porta de favor para você? Você acredita nisso? Eu acredito. Então compartilhe aí, manda aí para muitas pessoas. Você que não é inscrito no canal, te inscreve agora. Também quero falar rapidamente para você dos nossos livros. Como eu disse, eles não substituem a Bíblia. A Bíblia está lá no topo, tá? E esse livro aqui, Café com Jesus, vai lhe ajudar, vai lhe dar muita direção, vai ser uma bênção na sua vida. E também esse outro aqui, Unção do Rompedor, um livro da minha esposa, um livro profético que fala sobre a unção que repousou sobre Davi, que tirou ele de trás das malhadas e colocou ele no trono de Israel. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. Nossos livros vão ser uma bênção na tua vida, vão te ajudar, vão ajudar a tua casa, vão ajudar a tua família. Amém? Muito bem. Salmos 91, eu quero declarar, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Amém? Nós vamos orar, nós vamos clamar ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E se você perdeu, inclusive, a palavra que foi ministrada hoje na igreja, você deveria ouvir. Essa também foi uma palavra que Deus me dirigiu, o check-up do céu. De tempos em tempos, Deus nos leva para exames. Deus nos leva para exames, para ver o nosso coração. Deus nos leva para exames, para ver o nosso coração. Gente, que mensagem forte é essa? Escute ela, escute. Deus vai falar contigo, tá? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro,
porque Ele conhece o meu nome. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Eu quero orar por cada pedido de oração que foi colocado aqui nos comentários. Amém? Deus pode tudo. Deus pode tudo e nós estamos orando pelo favor do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, continuamos a orar pedindo paz no Oriente Médio e também oramos pelo Rio Grande do Sul, para que as chuvas fortes, para que toda a força da natureza se acalme. Oramos pela restauração total do Rio Grande do Sul, pelas suas estradas, pelas suas cidades, pelas pessoas, Pai, que acabaram perdendo seus bens, que perderam suas coisas. Oramos para que o Senhor dê uma solução. Também oramos no nome de Jesus Cristo, Pai, pedindo uma intervenção sobrenatural na vida de toda pessoa, Pai, que tem caído várias vezes em pecado. Essa pessoa tenta não cair, ela tenta não fazer o que é errado, no entanto, ela continua caindo, ela continua tropeçando. Mas que nesse momento, Senhor, ela seja fortalecida pelo Teu poder. E nós sabemos, ó Deus, que o acusador dos nossos irmãos, ele não tem mais poder sobre a vida dessa pessoa, porque Jesus Cristo a perdoou, Jesus Cristo a libertou. E eu quero declarar em nome de Jesus que esse mal não vai ter mais poder sobre a vida dela. Esse desejo está totalmente rendido agora ao poder de Jesus Cristo. A sua carne está totalmente rendida ao poder de Jesus Cristo. Senhor, dá vitória para essa pessoa. Vencer esse pecado e nunca mais voltar a ele. Também oro por todo aquele que está doente, para que seja totalmente restaurado agora. Saúde física, saúde emocional, que haja cura. No nome de Jesus, oramos pela cura total do corpo físico dessa pessoa, do alto da cabeça até a planta dos pés. Saúde no corpo físico dessa pessoa, saúde no emocional dela. Tira a tristeza, Pai, tira o medo, tira a angústia, tira a dor da alma e traga vida, traga paz, traga alegria, Pai. Oramos no nome de Jesus também e pedimos, Pai, que o Senhor abra portas de favor, que as 7 portas de favor se abram na nossa vida e que a maior porta se abra, que é a porta da salvação para todos da nossa casa, da nossa família, que todos eles conheçam Jesus, que a luz de Jesus Cristo entre na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, as pessoas próximas a nós, que haja um avivamento em o nome de Jesus Cristo. Oramos também pela transformação dessa casa, para que essa casa seja um lugar de bênção, para que essa casa seja um pedacinho do céu, que haja cumplicidade, que haja amor, que haja diálogo nessa casa, que haja compreensão, que a vida de Deus seja abundante nessa casa, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Não esquece de compartilhar e amanhã, 6 da manhã, nós começamos esse propósito com a bênção de Deus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos transformação total e completa nesta casa, família, nos negócios, em todas as áreas. E pedimos que o Espírito Santo ilumine o nosso caminho, que o Espírito Santo, ele nos guie em todas as coisas, nos livrando do que é cilada, tirando nossos pés de lugares escorregadios e fortalecendo a nossa fé, o nosso ânimo. Senhor, não nos deixa sem resposta, não nos deixa sem direção, guia-nos. Pedimos que o Espírito Santo guie o nosso coração à perfeita e plena vontade do Senhor. Meu Deus, eu oro para que as bênçãos do Senhor repousem sobre essa casa, que essa família seja visitada para a glória de Deus. Que haja o toque divino do Senhor na vida dela, na sua família, nos seus projetos. Oramos também, Senhor, para que haja um avivamento dentro desse lar, para que todos conheçam Jesus, todos tenham uma experiência com Jesus, todos sejam salvos. Oramos no nome de Jesus,
para que o Senhor fortaleça essa pessoa, que o Senhor deu para ela uma missão difícil, que o Senhor deu para ela um desafio, para que ela seja fortalecida pelo teu poder. Dá sabedoria para ela, dá graça, abre portas, coloca as pessoas certas no caminho dela. Oramos também por todo aquele que está sendo injustiçado, por todo aquele que está sendo atacado, perseguido, invejado. Proteja, Senhor, as suas costas. Acampa teus anjos ao redor dele, da sua casa, dela e da sua família. No nome de Jesus, que todos estejam guardados. Também pedimos que a cobertura do sangue de Jesus esteja sobre nós e sobre todas as áreas da nossa vida. Tira nossos pés, Pai, de lugares escorregadios, tira nossos pés, Pai, de lugares de morte. Oramos em nome de Jesus Cristo, pela Tua graça e pelo Teu favor. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Estamos no 6º dia do nosso propósito, no 6º dia que estamos orando por uma transformação de vida e sabemos que Deus transforma vidas. Escreve aqui nos comentários: Deus está transformando a minha vida. Amém? Fique firme nesse propósito, porque Deus está agindo. Eu quero compartilhar com você um testemunho que eu recebi da Vilma e ela escreveu assim: A paz. Eu venho agradecer pela bênção recebida na vida da minha filha, que teve paralisia facial. Pedi oração por ela e graças a Deus, as suas orações, ela está curada, sem nenhuma sequela. Agradeço a Deus e a vocês pelas orações. Deus é maravilhoso. Me chamo Vilma, minha filha é Paula e somos do Rio de Janeiro. A Lucimar também mandou o seguinte testemunho para nós. Me chamo Lucimar, já ouço suas orações há mais ou menos 2 anos. Sofri por muitos anos com uma dor no abdômen. E na campanha Senhor, mostra-me misericórdia, a minha causa é uma emergência. No último dia da campanha, para a glória de Deus, eu fui curada. Nunca mais senti nada. E para maior alegria, meu esposo, que tinha um vício desde a adolescência, parou, foi liberto. Deus seja louvado e abençoe sempre a tua vida e a tua família. Gratidão. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. A Ele toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo opera milagres. Amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra em Hebreus capítulo 12, verso 27. Preste atenção nessa palavra. Diz assim: Ora, esta palavra ainda uma vez significa a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que permaneçam as coisas inabaláveis. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus remove as coisas abaláveis para que as inabaláveis elas permaneçam. Já parou para pensar como o mundo está mudando? Há alguns anos atrás, você tinha que ir numa locadora para pegar um filme. Há alguns anos atrás, as televisões tinham um tubo grande atrás. Há alguns anos atrás, não tinha e-mail, não tinha rede social. Hoje já temos carros elétricos. Hoje temos carros com uma autonomia extraordinária. O mundo está em constante mudança. O mundo, ele está mudando a cada dia. No entanto, o mundo não está mudando para melhor. As tecnologias, sim. A ciência está avançando. Graças a Deus, coisas que antes não tinha cura, agora tem cura. No entanto, nós temos visto uma degradação muito grande na moral do ser humano. Nós vemos a briga pelo poder, nós vemos as rivalidades aumentando, o amor se esfriando, pessoas se perdendo, e nós não podemos colocar a culpa apenas no dinheiro, porque a gente sempre diz por causa do dinheiro. Não, tem coisas que não é por causa do dinheiro. Tem gente que conquistou fama, conquistou o dinheiro e ainda se sente vazia, se sente perdida. E isso é o mundo que estamos vivendo, um mundo que está em constante transformação. E coisas que nós pensávamos que não iria mudar, hoje está mudando.
E daqui a alguns anos, daqui a 10 anos, nós veremos ainda mais e mais mudanças. E tudo isso, sabe, apesar das mudanças positivas, como eu disse, a degradação do ser humano está cada vez pior. Vemos mais pessoas depressivas, mais pessoas ansiosas, vemos mais pessoas perdidas na vida. Gente que não sabe o que quer, gente que não sabe quem é, gente que não sabe o que vai fazer, gente que está perdida. Pessoas que muitas vezes estão procurando um referencial e não encontram nem dentro da sua casa, nem fora da sua casa. Vemos pessoas se corrompendo por pouca coisa. Vemos homens caindo em falhas que são comprometedoras e destruidoras. Vemos pessoas sem afeição pela família, pelos filhos. E tudo isso são sinais. São sinais de que as coisas estão mudando mais rápido do que nós pensávamos. É certo nós falarmos que Jesus ele avisou sobre tudo isso que estamos vivendo. E apesar de tantas coisas estarem mudando a todo momento, e o que antes tinha valor, hoje não tem mais valor, e vice-versa, existem coisas que não mudam aqui nessa terra. E uma delas é a natureza de Deus. Mesmo que houvesse um ser humano só na terra, João 3,16 existiria. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A natureza de Deus não muda, Ele continua nos amando. Ele continua fiel às suas promessas. Ele continua Deus zeloso, Ele continua sendo um fogo consumidor. No mundo que tudo muda, Deus, Ele continua o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o é eternamente. Sabe, quando eu penso em Jesus, eu quero pensar no Jesus da Bíblia, no Jesus do meu dia a dia. Porque o Jesus da Bíblia e o Jesus do meu dia, do meu dia, eles são o mesmo. Ele operava milagres, Ele opera milagres. Ele trazia paz aos corações e Ele continua trazendo paz aos corações. Ele aliviava a dor do aflito, Ele continua aliviando a minha dor. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem. Diante do mundo que passa por transformações a todo momento, algumas transformações são benéficas, outras transformações são terríveis. Nós vemos, inclusive essa semana a gente viu a guerra que existe hoje no mercado, né? No sentido dos preços, as coisas inflacionadas, as coisas com valores altos e cada vez mais aumentando até mesmo a distância social de pessoas. E nós vemos que no mundo onde existem muitas coisas, sabe, que resistem ao seu crescimento, resistem à sua prosperidade, resistem à sua felicidade, existe um Deus que é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É por isso que se você busca uma estabilidade, essa estabilidade só existe em Deus, somente em Jesus. Ainda que tenhamos aflições, certo? Ainda que tenhamos aflições, ainda que tenhamos dias desafiadores e dias que a gente acha assim, puxa, não sei como é que eu vou sair dessa. Mas Jesus sempre vence. Eu tenho crido nisso e tenho confessado essa palavra. Jesus sempre vence. Jesus sempre vence. Tudo que eu colocar nas mãos dele, eu sei que eu vou ter vitória. Jesus sempre vence. Ele é maior do que o homem, ele é maior do que as contrariedades, ele é maior do que o que tiver contra nós. Quer ver outra coisa que não muda? O que não muda também é a palavra de Deus. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Ela continua atual. Ela continua atual. Ela estava na boca de Pedro, ela estava na boca de Tiago, e tudo aquilo que eles diziam aconteceu, e quando eles pregavam o evangelho, as pessoas eram curadas, e é esse mesmo evangelho que nós temos, e que continua transformando a vida de pessoas, e que pode mudar a vida de pessoas.
Sabe, hoje me fizeram uma pergunta, e a pergunta que me fizeram é: será que Deus muda a vida das pessoas? Mesmo que uma pessoa não queira, eu respondi sim. Deus muda a vida das pessoas, porque muitas vezes uma pessoa não muda porque o coração dela está endurecido. Às vezes uma pessoa não muda porque dentro dela tem algo errado. Dentro dela tem algo que está fora do alinhamento com o céu. Mas quando Deus começa a trabalhar no coração do homem, Deus muda o coração do homem. Deus tem o poder de trazer essa transformação. Se o mundo tem o poder de se transformar, e infelizmente não se transforma para melhor, mas Deus tem todo o poder de transformar o homem para o melhor, porque Ele pode efetuar essa mudança, Ele pode transformar isso. E sabe, muitas vezes Deus permite com que a gente veja tantas transformações, tantas mudanças ao nosso redor, porque Ele está querendo chamar a nossa atenção. Exatamente, as coisas mudam porque Deus está querendo chamar a sua atenção. E eu vim aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus está querendo chamar a sua atenção, que só Ele muda, só a palavra dEle muda, só Ele transforma realmente a vida do ser humano para melhor, e que não existe caminho melhor do que Jesus Cristo. Você pode ter andado já por vários caminhos, eu sei. Há muitas pessoas que já experimentaram de tudo na vida, sabe? É que nem esses dias eu ouvi uma pessoa falar que não tem como querer mudar a cabeça de uma pessoa de 70 anos, porque ela sabe o que é certo e o que é errado. E é verdade, as pessoas sabem o que é certo e o que é errado, não tem como mudar a cabeça delas. Mas uma coisa nós entendemos, que Deus tem todo o poder de transformar. Deus chama a nossa atenção. Sabe, Deus mostra quando as coisas mudam. Talvez coisas que você não acreditava antes, você acredita agora. Coisas que você via de uma maneira, hoje você está vendo de outra maneira, porque Deus, Ele está falando com você. Deus está chamando a sua atenção. Esse problema com seu filho que você está tendo, é Deus chamando a tua atenção. Tem algo que você como pai tem que fazer, e você também precisa buscar a Deus para lhe ajudar nessa situação. Deus está chamando a sua atenção para que você se volte para Ele. Deus chama a nossa atenção. Deus chama a nossa atenção, Deus nos abre os olhos, Deus se revela a nós, Deus mostra o caminho para nós. Estamos vivendo num mundo cada vez mais perigoso, não está melhorando. Por isso que a Bíblia diz que o coração é enganoso acima de todas as coisas e desesperadamente perverso. Nós temos uma enorme quantidade de conhecimento, mas pouquíssima sabedoria. Em Lucas capítulo 21, verso 25 diz: e haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas e na terra, angústia das nações, com perplexidade. Quando Jesus disse isso, o que o Senhor estava dizendo é que haveria um tempo onde os sinais seriam tão claros, estariam tão claros, tão estampados, que ninguém mais poderia negar que Deus está chamando a atenção do homem. E nós vivemos dias de tanta impunidade, vivemos dias onde o homem ele está tão egoísta, tão pensando apenas em si mesmo. E vemos que famílias não têm conseguido manter a unidade, não têm conseguido manter a fé de que irá melhorar. É por isso que nós precisamos de Deus, são os sinais, é Deus nos mostrando o quanto nós precisamos abrir mão muitas vezes de um conhecimento que está envelhecido, para abrir, sabe, o nosso coração para a sabedoria divina. A sabedoria divina que transforma, a sabedoria divina que muda a realidade do homem, que transforma, que pode realmente transformar a vida do homem. Nós estamos orando por uma transformação na sua vida muito maior do que tudo que você viveu aqui nesse mundo. Talvez você tenha sido transformado não para melhor ao longo dos anos, mas Deus pode transformar você para melhor. Amém? Por isso eu quero deixar essa palavra, essa reflexão ao teu coração. Eu sei que Deus está falando contigo. Eu sei que o Espírito Santo está dizendo: eu não mudo e nem a minha palavra. Você pode confiar em mim.
certo? Eu não sei você, mas tem certas coisas que a gente não abre mão. Por quê? Porque experimentou que é bom. Tem coisas que a gente não abre mão, certo? Por isso, confie naquilo que certamente nunca vai mudar para ser uma coisa ruim. Deus, Ele permanece o mesmo, Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. Confie em Jesus. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa instrução? Peço que você deixe sua curtida aqui nessa oração e que você compartilhe com 7 pessoas, por gentileza. Manda aí para teus amigos, parentes, grupos de WhatsApp, redes sociais. Me ajude a compartilhar com o máximo de pessoas essa palavra. Glória a Deus. Eu tenho 2 anúncios para você. O primeiro é que amanhã, 9 da manhã, nós vamos ter um grande culto. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E 15 minutos antes de começar o culto, nós vamos impor as mãos sobre os doentes, vamos ungí-los com óleo e vamos orar sobre eles. Então, se você está doente, ou se você conhece alguém doente, convida essa pessoa para amanhã estar aqui conosco. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? E também, o segundo anúncio é que dia 14 e 15, agora, semana que vem, segunda e terça, nós vamos ter um seminário chamado Seminário de Intercessão Profética. Ele é exclusivo para quem é aluno da Academia Kingdom Global. Se você não é nosso aluno, você pode se tornar. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E você pode fazer 1 mês de academia. Se não gostar, é só você não dar continuidade, certo? Mas eu convido você a participar com a gente. Tenho certeza que esse seminário vai trazer muita clareza. Deus está trazendo um despertamento para que pessoas se tornem guerreiros em intercessão, sejam intercessores na sua casa, sejam intercessores na sua família. É tempo de você se levantar como um poderoso intercessor em favor da tua família. Amém? E se você quiser participar, os links estão aqui na descrição ou diretamente no meu site www.vinicius7.com.br. Glória a Deus. Já compartilhou aí? Já deixou a tua curtida aqui na oração? Glória a Deus. Deixa eu declarar o Salmo 91 aqui e depois eu vou orar por você. Estamos no 6º dia, orando pela transformação da vida. 21 dias de transformação, hoje é o 6º, e estamos firmes no propósito do Senhor. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Já colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Espero que sim. Vamos entrar na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, graças te damos, porque o Senhor é Deus fiel, é Deus de milagres, é Deus que tem nos surpreendido e tantas coisas maravilhosas tem feito. Senhor, libera do teu poder agora, transforma vidas e corações, e que essa pessoa possa se apoiar na fidelidade de Deus, um Deus que não muda, um Deus que transforma, mas Ele mesmo não muda. Ele não muda porque Ele é em todo tempo fiel, Ele é em todo tempo bom, suas promessas não caem por terra. Ele é fiel e Ele lembra-se de cada oração, de cada clamor. Ele lembra-se do que Ele prometeu.
sobre as nossas vidas, do que Ele prometeu para as nossas famílias. Sim, a Tua palavra diz, Pai, a Tua palavra diz, eu trago à memória o que me dá esperança. E o que me dá esperança é que Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Ele é fiel, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, a sua casa, a sua família. Senhor, fortalece a vida dela, dá graça a ela. Em o nome de Jesus, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor no corpo físico, toda dor emocional, renda-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo levou sobre Ele todas as nossas dores. Estamos livres de toda dor. Senhor, eu oro para que o Senhor traga uma transformação na vida dessa pessoa. O Senhor traga uma transformação nesse casamento, na vida deste homem, dessa mulher, do jovem, da criança. Que este lar receba a visitação do Senhor em sua vida. Toque-os com teu poder, Espírito Santo. Toque-os com a tua graça agora, em o nome de Jesus Cristo. Visita cada lar, visita cada família, Pai. Entra, Pai, entra com provisão, entra com milagres, entra com transformação. No nome de Jesus Cristo nós oramos para que haja uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa agora, uma intervenção na sua casa, uma intervenção na sua família. Movimenta as coisas, Pai, tudo que estiver parado, traga um movimento, Pai. Tudo que estiver travado no mundo espiritual, libera, Pai. Eu oro também por causas na justiça, por documentos que estão travados, por negociações que estão travadas, para que haja um liberar do Senhor agora em nome de Jesus. Traga a Tua paz sobre a vida dessa pessoa, Pai. Traga a Tua alegria sobre a vida dela. Traga um refrigério sobre ela. Dá ânimo novo para ela, Pai, no nome de Jesus Cristo. E a minha oração é apresentando cada pedido de oração ao Senhor. E eu te peço um milagre, uma resposta, uma transformação, em o nome de Jesus Cristo. Oro também para que essa casa seja visitada pelo poder de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Deus é fiel, Deus é bom, Ele não muda. Amém? A Bíblia diz que não há sombra de variação nele. Que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser, estaremos juntos aqui. E não te esquece, nem do culto de amanhã e nem do seminário de intercessão. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe.